Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, versículos 10 e 11, nos diz assim a palavra: levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Deus fala conosco nesta noite. Estamos como tua igreja, como os teus filhos, e somos dependentes da tua voz, da tua direção, do teu toque. Venha nesta noite, através do teu Espírito Santo, tocar, Senhor, em cada pessoa que aqui entrou. Que o Senhor tenha liberdade nesta noite de restaurar, de curar, de libertar, de transformar, de batizar, de renovar. Que nenhuma pessoa saia da mesma forma que entrou. Saia cheia da tua presença, da tua plenitude, da tua unção, do teu poder, da tua esperança e da tua alegria. Enche nosso coração de paz e de saúde, ó Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar o seu assento. Eu quero, com base nesse texto, trazer uma reflexão sobre o tema: os 4 erros da humanidade. Você pode repetir? Os 4 erros da humanidade. A história que se escreve, que se desenrola nesse texto, ela é muito conhecida. A história da mulher que foi pega em ato de adultério, uma mulher que foi arrastada pelas praças, e onde esta mulher passava arrastada pelos escribas e fariseus, aumentava a turba na multidão que seguia aquele espetáculo de pecado. Imagine uma mulher estar na cama com um homem, de repente, pernas e braços e murros e socos arrebentam a porta. Homens por todos os lados estão entrando nesta casa e arrastando não o homem que está com ela, mas a mulher. Ela é arrastada seminua, pelos cabelos, pelas pernas. Ela é tomada de forma violenta pelos braços dos principais religiosos daquela época. A vizinhança que está naquela casa se assusta com os gritos de desespero, de dor. Não era normal uma mulher ser arrastada, mas nesse dia virou um espetáculo naquela terra. Em todas as ruas que esta mulher vinha sendo arrastada, as pessoas olhavam, criticavam e zombavam desta mulher. Ela está com vergonha, decepcionada, ela está com medo, parte do seu corpo está descoberta, parte das suas roupas está rasgada. E os homens vêm gritando: pecadora, prostituta, imoral, destruidora de lar, safada, e todo tipo de nome que você queira imaginar, esta mulher está ouvindo. A Bíblia diz que Jesus está ensinando no templo. A Bíblia diz que há uma multidão ouvindo Jesus, os seus ensinamentos, as suas pregações, as suas direções. A mesma multidão que está em silêncio ouvindo o pregador pregar. Para o culto, o ensinamento, para um grupo de pessoas que chega violentamente no lugar onde Jesus está. A Bíblia diz que aquela mulher é jogada na frente de Jesus, fazem um circo, e ela está no meio. Nesse momento a Bíblia está dizendo para mim e para você que se inicia um tribunal religioso,
social, emocional. A Bíblia diz que a lei de Moisés é tomada, é puxada para este tribunal. A Bíblia diz que os homens não estão com a intenção apenas de destruir e matar aquela mulher. Eles tomam nota da lei de Moisés, dos detalhes da lei, dos parágrafos, dos trâmites da lei, das regras, das entrelinhas da lei, e joga para Jesus um abacaxi. Se Jesus errar nesse tribunal, ele também pode ser morto, ele também pode ser injustiçado, ele também pode ser pego, porque esta era a intenção daqueles religiosos daquela época. Agora imagine que o culto é interrompido e é acabado por um grupo de pessoas violenta, que se julga ser politicamente correto, através da lei daquela época. No meio desse tribunal já tem gente armada até os dentes, homens de todas as espécies, de todas as idades, de todos os tamanhos, cada um com uma pedra na mão. Segundo alguns teólogos, tinha gente tão irado naquela época, inclusive gente comprada, para acertar a cabeça daquela mulher da primeira pedrada. Posso imaginar gente com raiva daquela mulher, as mãos na pedra, fincando com muita raiva, gente esmagando os seus próprios dedos com as veias salientes naquela pedra, para destruir aquela mulher. Afinal de contas, alguém que estava ali devia alguma coisa àquela mulher. Todo mundo para diante do silêncio, e vem a pergunta, e vem os questionamentos. Essa mulher foi pega em ato de adultério. A lei de Moisés manda que a mesma deva ser apedrejada. Jesus, olhando toda esta cena, já que pararam o sermão de Jesus, Jesus faz uma cena inusitada. Agora ele não vai pregar com a boca, com a voz, com a sonoridade que sai de sua boca, com o vernáculo que sai de sua garganta. Ele pega o seu dedo e começa a escrever no chão. Por 2 ou 3 vezes, vai depender da tua versão, ele torna a escrever no chão. Ele fica em silêncio. E todas as vezes que Jesus não dá a bola para os homens e escreve agachado, abaixado, inclinado no chão, com mais raiva e com mais força e violência, aqueles homens querem destruir aquela mulher. Todo mundo para. Você conhece a história. Essa história nos ensina os grandes erros que a humanidade, a sociedade decadente sem Deus pratica. Jesus é tomado para ser agora o advogado daquela mulher. O que aqueles homens não esperavam era que uma palavra de Jesus desbaratava, encerrava, terminava, concluía em defesa da pecadora e desmanchava aquele tribunal humano, porque a Bíblia diz que somente Ele tem as palavras de vida eterna. Se existe uma coisa que Jesus ama, é ser advogado de pecadores. Você não entendeu? Não interessa qual é o nível de pecado que você tenha praticado. O promotor chamado de Satanás, o inimigo mortal do homem, usa de todas as formas e de todos os subterfúgios, de todas as ferramentas, de todas as maneiras, e usa pessoas para destruir a vida dos homens. Só tem um que muda a vida do pecador, chama-se Jesus, a graça divina revelada aos homens através da palavra. A ordem da lei ela tem que morrer. Só que os homens pegavam a parte A da lei e colocou de lado a parte B da lei. O homem também tem que morrer.
O alvo intuitivo daqueles homens não era apenas matar a mulher, era destruir o projeto da graça. Mas ninguém nunca conseguiu, não vai conseguir e nunca conseguirá deter o avanço do reino de Deus na terra. Somente a graça de Deus pode tirar um pecador do corredor da morte e o colocar na caminhada da vida. E não interessa qual é o nível mais profundo e terrível que está destruindo o homem ou a mulher. Jesus pode te tirar do banco dos réus e colocar na cadeira da vida, para que você possa caminhar sobre a terra. Se você entende, diga glória a Deus. Quais são os 4 erros da humanidade? O primeiro erro da humanidade é esconder os seus pecados por trás do pecado do outro. Os homens trazem aquela mulher para esconder os seus pecados. Os fariseus e escribas eram homens religiosos influentes daquela época, gostavam do espetáculo da morte. Estes homens tinham prazer de bisbilhotar a vida de cada pessoa, para denunciar os pecados dos miseráveis e perdidos, a fim de matar cada um deles. A humanidade sem Deus vive este erro. É estar na sombra dos pecadores, expondo cada um deles para esconder os seus próprios pecados. Já percebeu? Todas as pessoas que gostam de expor a outra é porque esconde suas anomalias. O mundo diz para um salvo, para um crente: este crente só quer ser santinho, só quer ser bonitinho, só quer ser bonitinha, só quer ser legalzinho, e acha que eu não sei o que é pecado. Isto é fariseu e escriba querendo esconder os seus pecados e as suas anomalias através do erro e da impossibilidade dos outros. Quando você perceber alguém que vive expondo o outro, se escondendo por trás dos outros, indicando o pecado dos outros, preste atenção, é alguém que está errando feio na história de sua vida. Diga para o teu irmão, por favor, não aponte para o seu irmão o seu dedo, porque a sua mão vai te denunciar. Vou dizer de novo, nunca aponte o dedo para o seu irmão, porque a sua mão vai te denunciar. Quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para você e dizendo: você é barro, você erra, você é pecador, você é moribundo, você está dado a fracasso. Então não aponta o pecado do outro, porque a sua própria mão denuncia quem você é. A humanidade sem Deus tem não um dedo em riste para cima, mas um dedo apontando para as pessoas, desbilhotando a vida dela, degenerando a desgraça do outro com o dedo indicador. Jesus disse que os fariseus, eles eram peritos em olhar de longe o outro e perceber que existe uma coisa minúscula, microscopicamente no olho, mas eles não tinham a capacidade de enxergar uma trave no seu olho, tão perto que era. Cuidado quando você bisbilhota a vida dos outros, você pesquisa a vida dos outros, você busca saber a vida dos outros. Cuide de sua vida, olhe para a sua vida, olhe para a sua casa, olhe para a sua família, olhe para você mesmo, cuide de sua história. O segundo erro da humanidade era a tentativa de sempre acusar Deus dos problemas. A Bíblia diz no verso 6, eles tentando pegar Jesus para acusar de alguma coisa. É assim que os fariseus e escribas fazem e refletem o caso da humanidade, da sociedade que tenta acusar Deus de tudo. Deus não tem culpa da decisão impensada dos nossos pais no Éden.
Deus projetou para o homem e para a mulher um lar perfeito, comida perfeita, tudo perfeito, relacionamento perfeito, lugar perfeito, saúde perfeita, projeto perfeito, tudo perfeito. O homem é que tomou a decisão de errar e abandonar e dar as costas para Deus. E depois disso, tudo que o homem fez era incompleto. Até as próprias roupas que o homem fez para ele. A Bíblia diz que eles pegam folhas de figo, vai cozer estas folhas, dá um jeito nessas folhas e fazem aventais para eles. Isto é, só cobre a frente e não cobre atrás. Deus tem que matar um cordeiro, fazer uma vestimenta perfeita para cobrir o homem e dizer: toda tentativa que você pensa de fugir de mim e de mudar o intento, você vai errar, e tudo que você praticar vai dar errado. Daí de lá para cá, todas as coisas que acontecem na esfera da terra, a sociedade, a humanidade culpa Deus. Culpa Deus da fome, culpa Deus da pandemia, culpa Deus da guerra, culpa Deus de todos os problemas e mazelas uma vez já alcançada a humanidade. Mas não adianta culpar a Deus daquilo que nós decidimos praticar. Não caia nessa tolice de querer ser promotor contra Deus. A culpa é de Deus, a culpa é de Deus, Deus é culpado. Enquanto muita gente está apontando para o céu, Deus como culpado, Cristo está esfregando e escrevendo o pecado de muitos na terra. Enquanto tem muita gente olhando para cima e dizendo: Deus, a culpa é sua do meu casamento dar errado. Deus, a culpa é sua da minha família dar errado, dos meus sonhos dar errado, dos meus projetos dar errado. Eu perdi fulano, eu perdi Beltrano, tudo deu errado. Deus, é erro teu, é culpa tua. E Cristo escrevendo com um dedo na terra, olha para baixo e entende que você ainda é pecador. O terceiro erro da humanidade é usar a lei para legalizar suas injustiças religiosas. A lei civil, a lei moral, a lei bíblica, a palavra. A Bíblia diz no verso de número 5 que eles pegam a lei de Moisés e expõem a vida daquela mulher dizendo: por causa desta lei nós vamos praticar as nossas justiças religiosas. Um dos maiores perigos da fé é nós usarmos a palavra, as leis, para justificar as nossas anomalias religiosas. Eu e você não somos donos da verdade. Nós humanos não temos verdades absolutas. As nossas verdades são temporais, passageiras, fracas. Escuta aqui uma coisa: nem toda a verdade que nós propagando de homens, mulheres e lei significa que Deus aprova esta verdade. Não adianta pegarmos a lei, não adianta usarmos das coisas que estão nas entrelinhas da lei para matarmos as vidas das pessoas através dos nossos quereres, das nossas anomalias. Nós nos enganamos achando que Deus está no politicamente correto, as injustiças humanas e religiosas. De vez em quando a gente encontra algum crente por aí: vigia, deixa de besteira, se santifica, como que fosse a razão moral para o outro. Aumenta a saia, não corta esse cabelo, tira essas luzes, não põe fumaça. Como que as nossas verdades, entre aspas, do politicamente correto, com base em uma ideia institucional ou até humana, é que mudasse a nossa vida. O que muda a vida do homem é a verdade da palavra, é a verdade expressa pelo Espírito. Se o Espírito não convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, nada mais pode converter, porque este é o poder e é a função
do Espírito Santo de Deus. Deus não tem compromisso com gente que não aprendeu a entender que tem que perdoar e não lançar em rosto o pecado do outro. Sabe quando é que você se parece mais com Cristo? É quando você tem a capacidade não de expor o pecado do outro, mas de perdoar o outro. Faça uma pergunta para você hoje: quem você está devendo um perdão? Quem você deveria perdoar, fazer amizade, voltar à comunhão e não está fazendo? Porque naquela época havia os fariseus e escribas para arrastar e trazer à tona. Agora é o tempo, o mundo, o pecado e Satanás para publicar, para revelar as anomalias do caráter dos crentes. Está difícil dar glória agora, né? Eu disse que tinha mensagem que era difícil de pregar. E por ela ser tão difícil de pregar, a tua reação também é difícil de acontecer. Diga para teu irmão: faz parte. O quarto erro da humanidade é pensar que pode ser Deus. Esse é o ledo e terrível engano. E Jesus desbarata todo esse momento fazendo a pergunta terrível: aquele que dentre vós está sem, não é estivesse, estará, está sem pecado, pode atirar a primeira pedra. Perceba que os fariseus armaram o cenário pensando que tudo seria conforme eles haviam planejado, porque eles se achavam deuses acima da lei e dos homens. A nossa humanidade, a nossa geração, nesse tempo presente, tem gente que acha que é Deus, quer resolver a vida com suas próprias forças, quer dar cabo à vida dos projetos com seus próprios intentos, achando que pode mandar na vida. A Bíblia diz que eu e você não podemos acrescentar um palmo à frente do nosso nariz. Você precisa compreender que ser um ser humano é normal. E não tem nada de errado você entender que você é um ser humano. Muito pelo contrário, você vai viver melhor, ter uma vida mais leve e compreender porque você está exposto a erros e fracassos. Você tem um advogado fiel que pode trabalhar, curar, mover, mostrar, revelar-se e tratar a tua vida. Terrível é você querer ser Deus acima das pessoas, pisar as pessoas, humilhar as pessoas, esmagar as pessoas do jeito que você acha, com o seu eu. Tem gente que é tão cheio de eu que não tem força nem para baixar a cabeça em obediência. É um nariz tão empinado que não tem força para baixar a cabeça, porque já criou um nódulo no pescoço e agora está de dura serviço. Eu tenho, eu posso, eu faço, eu sou, eu mando, eu desmando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa que Deus mandou um recado para Israel e disse: vós sois nada menos do que nada. Acaso não sabe vós que vocês são pó, terra, e que vai tornar a voltar para a terra, para o barro, para o chão? Não sei se você pode dizer para teu irmão, mas diz para um e para dois, do lado direito e do lado esquerdo: não se ache demais, você é apenas barro. Você não pode ser Deus. Você não pode ser Deus. Por que você não pode ser Deus? Diga para teu irmão: porque você não é perfeito.
E quem é imperfeito não pode pegar pedras. Diga para teu irmão: se você é imperfeito, me ajuda a pregar, vai. Se você é imperfeito, diz para ele: solta a pedra. Se você é de barro, é pó, é terra, é imperfeito, solte a pedra. O seu irmão, a sua irmã, o seu companheiro, a sua companheira, não é o seu alvo. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestade. Quer derrubar gigante, pega as pedras do joelho para derrubar e esmagar a cabeça de Satanás. Se você entende, abre a boca e dá um brado de glória. Quem pega pedras para tirar no outro é porque está com medo do que o outro tem para dizer a seu respeito. Oh, glória! Quem pega em pedras para matar o outro é porque está com medo do que o outro tem para revelar. O intuito daqueles homens era: vamos fazer uma queima de arquivo com esta mulher. Por quê? Porque eu acredito que muito daqueles homens um dia esteve na cama com aquela mulher. Queima, mata, destrói. Nunca pegue pedras para atirar em alguém. Aquilo que o homem plantar, isto ele ceifará. Você escolhe o que plantar, mas não pode escolher o que você vai colher. Existem 4 verdades que podem mudar a humanidade. Existem 4 verdades que podem mudar a vida da humanidade sem Deus. A primeira verdade, repita comigo: choque de consciência. Repita com força: choque de consciência. A Bíblia Sagrada diz no verso 9 que quando eles ouviram a pergunta de Jesus: quem não tem pecado? A Bíblia diz que ouvindo isto, redarguiram das suas próprias consciências. Está todo mundo com pedra na mão, preparado para atirar. E Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles sofrem um choque na mente e na sua consciência. Pergunta para teu irmão: você tem pecado? Então solte a pedra. Ninguém aqui, começando de mim, é perfeito. Já soltei minhas pedras faz tempo. Somente a palavra de Deus é que pode tocar na mente dos homens. Não há nada mais impactante que o choque na consciência que a verdade de Cristo produz na mente do homem. A Bíblia diz em Hebreus, o escritor aos Hebreus diz que esta palavra é uma espada afiada dos dois lados. Ela não apenas entra no corpo, mas ela vai na divisão da alma e do espírito. Ela vai rasgando a mentalidade e o coração. E ela vai discernindo a intenção das emoções e o que está no subconsciente do homem. Ela vai penetrando na consciência para ajustar o caráter do homem. Diga comigo: a palavra dá um choque na consciência capaz de mudar o meu caráter. Quando você ouve a palavra, ela vai tratando o seu caráter dia
após dia. É a palavra que entra no lugar onde ninguém entra. Lá na fonte das palavras, da motivação, da intenção. Lá na fonte de todas as coisas, onde nem o diabo consegue penetrar, onde só tem Deus e o homem. Um lugar onde a esposa não entra, o marido não entra, o filho não entra, o pastor não entra, os patrão não entra, ninguém consegue entrar. Onde está só você, Deus e tudo aquilo que você praticou. Pedro, mas os discípulos estão olhando Jesus pregar um sermão pesado, difícil e duro. E eles percebem que a multidão quer ir embora. E começa a partir de trás saírem, porque eles não suportam a pregação de Jesus naquele dia. A revelação é tão profunda a respeito de que Ele é o pão da vida, de que Ele saciaria a fome e a sede dos homens, que as pessoas e os religiosos começam a se perturbar quando as verdades dolorosas e mais profundas é pregada, e começam a dizer: isso é utopia, isso é história, isso é criacionice. Pedro olha para os discípulos estão olhando para ele, e começam a dizer em seus corações e a revelar-se um para os outros, e começam cochichado no canto e na cadeira da liderança e dizer: este sermão é muito duro, Jesus está pregando forte demais, Jesus está falando muito forte, o povo não está gostando, está todo mundo indo embora. Sabe aquele dia da pregação em que Deus está falando e as pessoas estão olhando um para a outra e dizendo: se eu pudesse, eu queria que abrisse um buraco aqui e eu sumisse daqui, porque esta verdade, além de ser dolorosa, está batendo demais na minha alma e o meu espírito não está aguentando. Era justamente o que estava acontecendo naquele dia. Os outros discípulos não têm coragem de dizer para Jesus: Jesus, o povo está indo embora. Eles empurram Pedro, que Pedro é meio afoito, e Pedro vai lá e diz: mestre, o povo está indo embora, a coisa está difícil. Jesus olha para o lado e percebe que os discípulos já não estavam mais com ele, já estavam recuando de si mesmo, já não queriam mais estar naquele momento e nem servir a Jesus naquele momento. Jesus olha para ele e diz: vocês também querem ir com ele? Pode ir. A Bíblia diz, olha para mim, o choque de consciência é tão grande que Pedro olha para Jesus, olha para os discípulos e olha para a multidão. Quando Pedro olha para a multidão, ele diz: aqui tem gente ruim, tem gente que me comprou peixe e até hoje não me pagou, tem gente aqui que é mentiroso, tem gente que é pecador, tem gente que é complicado. Olha para os discípulos, começando dos seus irmãos, e ele começa a dizer: os meus irmãos é complicado, esses discípulos são cada um mais complicado do que outro, é gente de todo jeito. Mas quando ele olha para Jesus, ele disse: eu não tinha nada, mas ele me amou, eu não tinha nada, mas ele me perdoou, eu não tinha aparência, mas ele me chamou para o ministério. Ele olha para a multidão e diz: não dá. Olha para os discípulos e diz: não dá. Olha para Jesus e grita: para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? O choque da palavra bate na consciência do homem, para que o homem faça a escolha a quem ele deva servir. Quem entendeu, diga amém. A segunda verdade que pode mudar a humanidade é uma atitude madura, consciente, equilibrada, de quem entende o que Jesus está dizendo. A Bíblia diz no verso 9: saíram um a um, começando pelos mais velhos. Escuta o que eu vou te dizer. Quem é consciente que precisa fazer mudança, toma logo a atitude, uma decisão para mudar, sem esperar pelo outro. A pessoa madura, a pessoa mais velha, não é quem tem cabelo branco. A pessoa mais sensata, a pessoa mais equilibrada, não é quem tem anos de vida.
é quem tem a aptidão, o discernimento para compreender que entendeu a palavra do Senhor e precisa fazer uma mudança. Deixa eu trazer esta mensagem para a área do casamento. No casamento, marido e mulher, discute. Quem é que cede mesmo estando com a verdade? É a pessoa mais madura. Pastor, mas a minha mulher está errada, aqui está tudo certo. Observe, você é maduro só. Então cede, pede perdão logo você. Diga para teu irmão mais maduro, é o primeiro a soltar pedra, e a sair, e a ceder. Se a humanidade que diz que escuta a voz de Deus, se a humanidade diz que está ouvindo a voz de Deus, não mudar o seu comportamento, está ouvindo outra coisa e não a voz de Deus. Quem escuta a voz de Deus, senhoras e senhores, muda o caráter, muda as atitudes, muda as ações, muda os seus atos. Você pode se armar de tudo, mas quando Deus falar com você, você vai compreender. E a primeira coisa que você vai fazer é soltar a pedra e depois sair. Pastor, sabe de uma coisa? Eu tenho um monte de lista de guerra, de gente que está me devendo, que quer acabar comigo. Eu levei para os tribunais, vou mandar lascar tudinho. Solta a pedra para você ver que a bênção é maior. Não precisa de vingança, não precisa de querer matar. Você foi chamado para ser diferente, você foi chamado para fazer a diferença. Agora, se você quer viver uma vida perseguida, uma vida pesada, uma vida difícil, é problema seu. Quer vitória, quer bênção de Deus, quer todas as áreas de sua vida ser tomada pelas benesses que saem do céu, solte a pedra, toma a decisão de ser maduro, renuncia e deixa que Deus em Cristo vai advogar a tua causa e vai resolver para a tua vida. Se você entende isso, levanta a mão e dá um brado de glória. Quem conhece que precisa mudar o comportamento, muda logo. A terceira verdade que pode mudar a humanidade é a cura da culpa do pecado. Diga comigo, culpa do pecado. E sabe o que é que mata as pessoas hoje em silêncio? O sentimento de culpa. Por que a maioria das pessoas levam flores para os cemitérios? Sentimento de culpa. E ela é transformada pela palavra remorso. O remorso faz de você uma pessoa doente, mal amada, improdutiva, estéril na vida, onde você não enxerga perdão, alegria, esperança, vida, leveza, ânimo, força, coragem, saúde. Porque o sentimento de culpa te arrasta do presente e te traz para trás. Coloca na sua psique, na sua mente, seu coração, todas as imagens do passado que um dia te humilharam, te aborreceram e te entristeceu. Você anda no presente momento doente. Tenta sair, tenta se divertir, tenta sorrir, tenta se alegrar. Mas uma imagem, uma canção, um perfume, um cheiro, uma imagem do passado traz você novamente para trás e te mata. A tua alma está com um nódulo. Este nódulo está manchando a tua alma, está produzindo feridas pululentas, que dia após dia, ao ouvir certas palavras e certas atitudes, você não sabe mais como retratar a sua vida e vai definhando pouco a pouco. É isto que o pecado faz com o homem. O pecado diz: agora você quer ser santo, você era pornográfico, você era imoral,
você era pedófilo, você era lésbica, você era homossexual, você era ladrão, você era mentiroso, você era bandido, você era safado, você era aquilo, você era aquilo outro. O pecado mancha e traz para o homem um peso de sentimento de culpa. Jesus entra na história e percebe que aquela mulher está cabisbaixa, talvez com as mãos sobre o seu corpo para cobrir suas partes que talvez estejam de fora, talvez esteja com frio, cansada, com fome. Uma mulher que foi arrastada pela manhã muito cedo e levado para o tribunal dos homens, está ali carregada com muito peso de vergonha e sentimento de culpa. E todos os homens que culpavam a mulher e mostravam a lei e traziam o relatório com todas as provas cabíveis para destruir aquela mulher, ela está desgraçadamente jogada às traças. Aquela turma que chega gritando, quando Jesus despele a verdade, todos eles vão embora. Há um silêncio tomado pela unção da graça de Deus naquele lugar. A paz começa a reinar. O que aquela mulher precisava de ouvir, Jesus sabia entregar. Jesus se levanta e olha para aquela mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Ou seja, onde estão aqueles que trouxeram a carga para te matar e para te oprimir e te deixar como culpada? Ela diz: não tem mais nenhum. Jesus olha para ela e diz: eu também não te condeno. Nesse momento, todo sentimento de culpa é tirado sobre os ombros daquela mulher. Você está perto do seu irmão, você pode bater assim com a mão e dizer: tudo que colocaram sobre você, toda a culpa, todo projeto, toda ferramenta de Satanás não pode mais prosperar, porque a graça chamada Jesus já levou sobre si as suas dores, os seus pecados, tudo aquilo que estava sobre o agora foi tomado por Cristo Jesus, lhe dando poder e vida e liberdade. Jesus entra na alma daquela mulher e limpa o sentimento lá. Limpa de dentro da alma dela sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Levante as mãos que eu quero profetizar no nome de Jesus nesta noite. Todo sentimento de culpa que estiver na sua alma, no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, seja tirado agora. Seja tirado agora. Dá um brado de glória para a honra e a glória do nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória. Diga para o teu irmão: a sua alma está limpa. A sua alma está limpa. A sua alma está limpa. Ei, para de estar removendo os entulhos do passado, a sujeira debaixo do tapete. Faz uma asepsia na sua alma agora. É para sair daqui hoje leve, limpo. É para sair daqui hoje calmo e tranquilo. É para sair daqui hoje renovado,